Olá pessoal, eu sou Isabel Guimarães e eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse canal, fazendo algumas trocas com vocês, trazendo algumas reflexões sobre temas que considero importantes, sem nenhuma pretensão de ensinar as pessoas, mas com uma expectativa muito positiva de troca, de conhecimento, de despertamento de reflexões a respeito de determinadas coisas, porque é tão bom quando alguém fala alguma coisa que nos desperta, que nos dá aquele clique, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Para mim são os melhores textos quando eu leio, que me dá esse clique, os melhores vídeos quando eu ouço alguém dizer algo que me desperta, inclusive até um certo desconforto muitas vezes de coisas que eu tinha um olhar, uma percepção, um conceito, e aquela fala me faz ver um novo aspecto que muitas vezes mexe ou derruba determinados posicionamentos. Para mim isso é muito salutar, porque o processo de evolução, o processo de crescimento, ele se dá por desconstruções e novas construções no lugar das antigas, para que a gente possa ir nessa marcha aí de progresso espiritual, de evolução espiritual sempre. Então, o meu propósito é sempre de despertar, nunca de trazer conceitos fechados, mesmo porque nem eu fecho os conceitos. Eu tenho uma percepção e eu não fico agarrada a essas percepções. Eu vou me permitindo navegar, né, no mar da vida, de forma a ir a cada porto ganhando experiências, a cada acontecimento ganhando experiências e navegando cada vez de uma forma mais madura, mais segura e mais assertiva, porque estou aberta à compreensão de novos olhares, de novos valores. Eu não me importo de ir desconstruindo e reconstruindo e ajustando o meu leme para que eu possa, de fato, ir na marcha do progresso, como é para cada espírito. Portanto, eu estou muito feliz de poder estar aqui, estarei mensalmente com vocês, trazendo sempre temas a partir daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, daquilo que eu conheço e da minha própria experiência pessoal, porque eu acho que não tem como a gente separar a nossa visão de mundo e as nossas experiências de como a gente se posiciona nos nossos conceitos e valores daquilo que nos guia no mundo. E o que me guia são experiências, sejam experiências dessa encarnação, somada a experiências de encarnações passadas, e a gente vai assim progredindo sempre. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre responsabilidade afetiva. Esse tema, ele me ocorreu há algum tempo atrás, não é a primeira vez que eu falo sobre ele, mas eu venho sempre que tenho oportunidade em alguns lugares falando sobre ele. Isso me ocorreu quando estourou aquele escândalo, porque todo dia tem um negócio, né? Internet, rede social, cada hora tem uma fofoca nova com a vida dos famosos. E foi quando teve aquele caso da cantora Isa. A cantora Isa, então, que passou por aquela situação com o pai da filha dela, né? Ela estava grávida na época. E imediatamente, quando eu vi tantas pessoas falando, e eu não gosto de falar a respeito das coisas quando está todo mundo falando, porque é muito onda, oba-oba da internet, 15 dias depois, isso quando chega a 15, ninguém mais está falando sobre aquilo, é como se aquilo não tivesse acontecido ou continuasse acontecendo. Então tem uma situação de racismo, todo mundo fala, depois é como se o racismo tivesse desaparecido da face da terra, quando ele continua no dia a dia. Então, eu não gosto de falar, então eu demorei para poder falar do assunto, mas o assunto ficou em mim, eu fiquei com necessidade de refletir e de falar sobre isso, sobre responsabilidade afetiva. E quando ocorreu o caso dela, me remeteu imediatamente ao caso da cantora Shakira, me ocorreu da Luísa Sonza, enfim, foram situações que, né, acabaram ganhando o mundo por serem pessoas famosas, mas isso que aconteceu com elas acontece no dia a dia, com nossa irmã, vizinha, amiga, com a gente mesmo. Então, a questão da responsabilidade afetiva, eu acho que é um tema que nós precisamos nos debruçar para refletir e destrinchar, inclusive.
até porque esses exemplos que eu estou dando fica parecendo que a questão da responsabilidade ou da falta de responsabilidade afetiva, que é o problema, né? Responsabilidade é a solução. A falta de responsabilidade afetiva é só dos homens ou ela está vinculada a relacionamentos amorosos apenas? E não. A responsabilidade afetiva, ela tem o aspecto da responsabilidade afetiva para conosco mesmo e tem o aspecto da responsabilidade afetiva na relação com o outro, e esse outro pode ser um companheiro, uma companheira, esse outro pode ser um pai, uma mãe, um filho, um amigo, uma irmã, um colega de trabalho, e esse outro pode ser inclusive não ser uma pessoa, ser um projeto, ser algo que você abraça e que você não tem a devida responsabilidade por aquilo que você abraçou. Isso está na gênese da falta de responsabilidade afetiva. É você não se comprometer com aquilo que você efetivamente se comprometeu, superficialmente se comprometeu, mas não honrou a palavra empenhada, a promessa feita. Você cativou o outro e não se responsabilizou. Você chamou para você um trabalho, um projeto, e você simplesmente não se responsabilizou. Isso é tão comum que as pessoas já trouxeram isso até para as eleições. Eu vi muitas pessoas, inclusive, teve camiseta, porque as últimas eleições no Brasil, principalmente para presidente, embora as pessoas devessem discutir mais eleições das câmaras da Câmara Federal e do Senado e das câmaras estaduais, das assembleias estaduais e das câmaras de vereadores, do que para presidente, porque no fim quem governa é um grande negociata, isso tudo. Mas isso é papo para um outro momento. Mas eu só quero dizer que as pessoas botarem camisetas. Eu não tenho culpa, eu votei em fulano. Eu não tenho culpa, eu votei em Beltrano. Veja como o espírito no século XXI, na sociedade contemporânea, não quer se responsabilizar pelas escolhas feitas. Porque quando você não escolhe, você está escolhendo. Quem não escolher também é uma escolha. Alguns falam, não, eu estou neutro, eu nem fui lá. Então, assim, não existe muro. Quando você fica em cima do muro é porque você escolheu um lado, você só não tem a coragem de pular para esse lado. Você quer ficar ali na isenção, ou porque não tem coragem, ou porque é conveniente ficar ali para pular para o lado que for mais conveniente no momento que você quiser. Mas não existe isso. Quando você, por exemplo, entre um opressor e um oprimido, você fica você fica neutro, você já está do lado do opressor, porque você não está defendendo um posicionamento em relação a ajudar o outro que está sendo oprimido. Então, responsabilidade afetiva é um conceito muito mais amplo, e é essa amplitude que eu quero trazer do que simplesmente a questão de um relacionamento amoroso. A autorresponsabilidade, que eu quero falar em primeiro lugar, é você se responsabilizar pelo que você sente. É você se responsabilizar pelas escolhas que você fez. A autolealdade. Quando você tem responsabilidade afetiva, o que é que se espera de alguém que tem responsabilidade afetiva? Espera-se lealdade, espera-se fidelidade, né? Espera cumprir responsabilidade com a palavra empenhada. Então, se você não tem autorresponsabilidade para com aquilo que você escolhe, imagina na relação com o outro. Se na própria relação com você não tem, imagina na relação com o outro. E isso é revelador de uma imaturidade emocional, sabe? Que fica... É como se nós nos comportássemos como crianças, que está negando as coisas que estão evidentes numa tentativa de fugir à responsabilidade. Mas esse comportamento numa criança, ele é fisiológico. Inclusive, a gente tem que ir ensinando a criança a assumir a responsabilidade pelo que faz. Se a gente não quiser criar uma pessoa que se torna um adulto irresponsável para com as suas atitudes, que não assume as suas escolhas, os seus erros. E é fundamental a gente poder assumir as
assumirmos as escolhas. Então, seja fiel e leal às escolhas que você fez para com você mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho muito com projetos sociais e com voluntários, e é super difícil trabalhar com voluntário. Tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui sabem do que eu estou falando. Os voluntários, muitas vezes a pessoa assume uma tarefa. Fulana, você vai ficar responsável, você pode ficar responsável por trazer água para a corrida, a caminhada, o evento. E a pessoa, não, tá tudo bem, assumam, pode deixar comigo. No dia a pessoa não aparece, não atende o celular, não liga. Ou avisa na véspera, meia-noite, que não vai poder estar. Então, assim, isso tem a ver com falta de responsabilidade leal para com você mesmo. Como você pode ser desleal para com a escolha que você fez, para com a palavra que você empenhou, para com você mesma? E eu dou exemplo do trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário, ele, para mim, é o que mais evidencia isso. Porque quando você tem um trabalho remunerado, um emprego, você tem medo de perder o emprego. Então você vai lá, assim mesmo tem pessoas que não conseguem nem assim, aí acabam perdendo tal, e ainda não se responsabiliza e acha que foi injustiçado. Tem gente que é assim. Não que injustiças não corram, tá? Mas eu estou aqui trazendo esse recorte da falta das consequências da falta de responsabilidade afetiva para consigo mesmo. Isabel, isso é falta de responsabilidade afetiva? É sim, porque quando você se gosta, você tem coragem de assumir o que sente, você cuida de você e você é leal a você. Não é assim? Quando a gente gosta de alguém, a gente não protege, cuida, é leal, é fiel, porque a gente gosta. Então, se você não é fiel, leal a você mesmo, é porque você não se gosta. E cada vez que a gente se compromete com uma coisa e a gente não cumpre, isso dá um tapa na nossa autoestima. Isso vai empurrando o nosso sentimento de alto valor. Isso vai gerando um desconforto interno que muitas vezes se manifesta por doenças psíquicas e às vezes até físicas. Às vezes a pessoa tem determinadas compulsões, as pessoas têm angústias, as pessoas têm comportamentos impulsivos, agressivos, irritadas. E a gente, o que é que está acontecendo com o fulano? É obsessor, vamos fazer a desobsessão. Tem um obsessor ali também, tá? Não estou dizendo que pode, que não tem não, mas muitas vezes está se desresponsabilizando, querendo colocar a responsabilidade no obsessor. Às vezes é você que está insatisfeito com você mesma, com sua própria conduta, porque você não está tendo responsabilidade afetiva para com você mesma, você não está se colocando. Ou às vezes você está, por exemplo, nas questões subjetivas, muitas vezes você está engolindo coisas e vivendo situações que você não quer viver, que ali está lhe machucando, com pessoas que são tóxicas, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de amizade, pai, filho, amigos, amigas, que muitas vezes são relacionamentos de trabalho, são relacionamentos que estão lhe intoxicando e você está ficando nesses relacionamentos. São relacionamentos que estão lhe trazendo sofrimento e você vai ficando porque não tem coragem de cortar, ou melhor, desatar, como diz André Luiz, se puder desatar, não corte, desatar esses nós e assumir que aquilo está lhe fazendo mal e dar o limite, sabe? Que existem convivências que a gente não pode evitar, mas a gente pode dar limites de forma a ficar fora do alcance do braço do outro, para o outro não nos machucar. Então é preciso ter lealdade para consigo mesma. Eu costumo brincar, e agora já falando um pouco sobre a falta de responsabilidade afetiva, agora assim nos relacionamentos amorosos, quando eu vou falar, uma vez eu fui convidada para falar sobre fidelidade. Pois é, eu tenho um casamento de 40 relacionamentos amorosos. Quando eu vou falar, uma vez eu fui convidada para falar sobre fidelidade. Pois é, eu tenho um casamento de 41 anos. Três filhos, 2 filhas e um filho, todos adultos já. E eu fui chamada para falar, e eu gosto muito de falar do tema, eu até escrevi um livro sobre o tema do relacionamento, chama Do Enamoramento ao Amor, o Espírito na Teia das Relações Amorosas. E eu fui falar sobre fidelidade no relacionamento amoroso. E eu abri a palestra dizendo assim, eu não sou fiel ao meu marido, pronto. Pense no silêncio que se ouviam as mosquinhas se tivesse lá no ambiente.
silêncio total, as pessoas chocadas, ninguém sabia como reagir, como assim, como é que ela faz uma confissão dessa, né? Ao vivo, assim, no auditório cheio de pessoas. Eu disse, eu sou fiel à escolha que eu fiz. Eu não devo a lealdade, a fidelidade ao outro, mas a mim mesma. A escolha que eu fiz, porque é muito louco eu fazer uma escolha e eu trair a escolha que eu mesma fiz. E se eu não quero, e se aquilo não está mais funcionando, eu preciso ter a coragem, e aí entra a autorresponsabilidade afetiva, eu preciso ter a coragem de dizer, olha, não, tá bom, não está me servindo. E a gente vê o que vai fazer, como é que vai resolver aquilo ali. Porque às vezes quando a gente se abre, as coisas até melhoram bastante, ou às vezes é um fechamento de um ciclo mesmo de relações, que as relações elas podem ter começo, meio e fim, sim. Né? E isso não precisa ser algo sofrido, claro, porque se faz um projeto e desistir de um projeto é sempre frustrante, mas não precisa ser essa carga que muitas vezes a gente traz, e às vezes a carga é exatamente porque a gente não tem a coragem de assumir o que sente. A gente não tem coragem de dizer como se sente. E às vezes a gente também não quer ouvir como o outro se sente. Então, veja que muitos relacionamentos, eles terminam por inanição. As pessoas vão deixando de investir ou de um lado ou do outro, homens e mulheres, vão deixando de investir e as coisas vão morrendo. E muitas vezes as pessoas estão convivendo com um cadáver, arrastando isso, e num estado de sofrimento, de angústia, de irritabilidade. E muitas vezes isso leva a buscar outras relações, porque é a desculpa perfeita, né? As pessoas costumam dizer que a gente vai desconstruir isso aqui agora, que no amor e na guerra vale tudo. Nananinha, não vale, não é verdade. E aí as pessoas não me apaixonam, porque as pessoas confundem paixão com amor. Amor é leal, amor não termina. Você termina um relacionamento amoroso com uma pessoa, mas você não deixa de amar aquela pessoa. Quando deixa de amar, porque estava apaixonado, a paixão acabou. Fechou o ciclo, ok, tchau, até logo, até a próxima. Então, existem pessoas, então, que não têm coragem de chegar para outra para assumir o fechamento dessa relação. E ficam, então, os dois, ou às vezes um só, achando que está investindo, que está conseguindo. Então, a falta de responsabilidade, afetiva, ela acaba reverberando em um comportamento desleal, em um comportamento desumano, muitas vezes, desleal, cruel, para com a outra pessoa, que está ali acreditando muitas vezes que está fazendo um investimento, que está existindo algo que na verdade é uma grande ilusão. Olha, às vezes a pessoa passa 10, 20 anos vivendo uma ilusão, e isso é de uma deslealdade, né, terrível para com o outro. Então nós precisamos ter lealdade e fidelidade para conosco mesmo, mas lealdade também para com o outro precisa saber. O outro precisa ter o direito de escolher se quer seguir. É um comportamento autodestrutivo e terrivelmente egoísta. Você não querer mais viver uma relação e estar aprisionando o outro em algo que você não está investindo. Então é preciso ter responsabilidade. E responsabilidade afetiva tem a ver com maturidade. Maturidade psicológica, maturidade espiritual, tem a ver com caráter, com ética, em se conduzir, em ser empático, em se conduzir para com o outro como você gostaria que a outra pessoa se conduzisse com você. E ainda existe a falta de responsabilidade afetiva para com os filhos. Muitas vezes, e eu chamo a atenção dos meninos, principalmente, os homens quando se divorciam de uma mulher, quando terminam um relacionamento, terminam com uma relação com o filho. Não, oi, volta. Tá? O filho, ele precisa estar presente. E essa falta, inclusive, existe uma questão jurídica, até que as pessoas colocam na justiça, que chama abandono afetivo, né? Que é uma coisa terrível e devastadora, muitas vezes, para as pessoas mais sensíveis. Então, ter responsabilidade afetiva para consigo mesmo, para com o outro, para com as pessoas das nossas relações, para com as coisas e projetos que eu abraço, traz muito mais segurança, traz auto-amor, traz autoestima e traz um sentimento de paz interior, de coerência. Então, tenha responsabilidade afetiva na sua existência. Não adie as coisas, não deixe de se colocar. Seja leal e fiel
às escolhas que você faz e aos sentimentos que estão lhe permeando naquele momento. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem me ouvido e até o nosso próximo encontro, tá? Um beijo, fiquem bem, paz e bem.